Bom, então voltamos aqui com o Ver Mais, agora faltando 27 minutos para as 2 horas da tarde, né? Como eu falei antes, hoje é o Dia Internacional do Autismo e a data é para ajudar a população a se conscientizar sobre esse transtorno. O autismo atinge quase 2 milhões de brasileiros, olha isso, e crianças, né? Ele é mais comum que o câncer, a AIDS e o diabetes. Então, só para você ter uma ideia de como está presente no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta, né? Nessa data tão especial, então, a gente está recebendo aqui o especialista em autistas, terapeuta ocupacional Regis Nepomucemo. Esse nem é difícil, eu estou me apertando. Tudo bem, Regis? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Então, nos conte, o que o autismo faz no organismo? Como é que ele acontece? Eu acho que é muito importante a gente dizer que a gente está falando de pessoas com autismo. Tá. Né? Toda vez que a gente está falando de autismo, parece que a gente está referindo muito à doença e pouco à pessoa. Sim. Então, existe um movimento da gente falar cada vez mais de a pessoa com autismo, a criança com autismo, para a gente nunca esquecer que é uma pessoa. Sim. O que o autismo faz? O autismo dificulta a questão do desenvolvimento, justamente porque ele pega 3 áreas muito importantes do ser humano, que é interação social, comunicação e socialização. Tá. Como a gente desenvolve a partir das relações que a gente faz, tanto com o meio quanto com as outras pessoas, alguém que tem essa dificuldade nessa interação, seja com outra pessoa, seja com o ambiente, seja com os colegas de escola, seja com os pais, seja com adultos, ele vai ficar com uma dificuldade em continuar esse desenvolvimento sadio e como se espera. Quer dizer, o autista ele não tem essa necessidade de se comunicar, ele gosta mais do mundinho dele, como é que é isso? Eu acho muito legal a sua pergunta, porque dá outra brecha para a gente conversar sobre. O autista ele tem um mundo que é dele? Pois não, é. não. Essa forma de dizer que o autista tem um mundo dele foi um movimento muito grande de dizer as crianças que têm autismo, ou as pessoas que têm autismo, têm dificuldade em interagir. Então, se eu tenho essa dificuldade de fazer esse processo de interação como a gente está fazendo agora, eu me isolo e nesse isolar as outras pessoas pensam ou percebem que eu tenho aquele mundo que é meu. Quando, na verdade, para eu interagir com a outra pessoa, eu não posso ter nenhuma dificuldade. E quando eu sinto desconforto, eu não vou querer interagir. Então, essa é a grande dificuldade da criança com autismo. Se eu consigo romper essa barreira de promover interação, o resto é um processo que vai vir acontecendo, certo? Então, é muito importante a gente dizer isso. A partir do momento que eu promovo interação, que eu facilito que essa criança interaja, vem todo outro processo de comunicação, socialização, desenvolvimento da inteligência, que vai começar lá embaixo, e por isso que é muito importante da gente dizer da criança com autismo, e vai continuar com autismo adulto, que é uma coisa que a gente fica só falando de criança. Existem autistas adultos, porque não se deixa de ser autista ou de ter autismo. Claro. Então é muito importante falar dessas crianças para que eles possam ser adultos muito mais desenvolvidos. Muito bem. E aí, eu imagino, então, tem que ter um contraponto de quem está tentando essa comunicação, mas também um acompanhamento para conseguir desenvolver isso, como é o processo? É exatamente isso, porque a interação ela é uma habilidade, assim como comunicação, assim como socialização. Então, você precisa fazer terapia, você precisa fazer intervenção para que você consiga essa habilidade, e por outro lado também você precisa do contraponto, porque a partir do momento que eu estou aprendendo, a outra pessoa precisa vir sabendo que eu tenho aquela dificuldade e interagindo comigo de tal forma que no início não exija muito de mim até que eu dê conta de fazer coisas mais elaboradas. E para isso nós temos algumas terapias, como fonoaudiologia e terapia ocupacional, que vão trabalhar todo esse processo de interação, comunicação, socialização, para que a criança possa usar essas habilidades em todos os lugares que ela convive. Como é que é feito o trabalho?
Existem várias modalidades de intervenção. Hoje a gente tem a intervenção que a gente chama de intervenção clínica, que é essa intervenção onde nós temos a atuação do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do psicopedagogo, de professores especializados. E hoje a gente já tem alguns tipos de terapias diferenciadas, como, por exemplo, é muito comum fora do Brasil ter um processo de intervenção em casa, né? Porque eles dizem que onde a criança está no maior espaço de tempo, onde a criança está mais habituada e onde ela tem mais necessidade é em casa. E como em casa ela já está apta para lidar com todas aquelas pessoas, com todo aquele ambiente, é onde ela vai responder melhor. Então, já é muito comum fora do Brasil, está se tornando mais comum a cada dia aqui no Brasil, este processo de ter intervenção em casa. O que é mais importante... O terapeuta ir na casa do Tanto o terapeuta ir na casa, quanto também entender que uma coisa não elimina a outra. A criança com autismo, ou a pessoa com autismo vai até o consultório, vai até a clínica, faz todas as terapias, só que a gente diz que ele precisa de uma intervenção em tempo integral. Quando ele chega em casa, ele vai continuar com a dificuldade de interagir. Então, se eu tenho um processo focado em casa, de alguém que possa auxiliar ele nessas intervenções, ele tende a ficar melhor em todos os lugares. Como na escola, a gente já tem uma lei que garante que a criança com autismo, que a pessoa com autismo tenha um auxiliar. Então, da mesma maneira que ele tem um auxiliar na escola, ele vai ter o suporte clínico, terapêutico, e também a gente está trabalhando dentro desse viés de ter pessoas auxiliando também em casa, para facilitar o desenvolvimento integral em todos os lugares. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou perguntando aqui as minhas curiosidades para o Regis, mas você aí de casa, por favor, né, vai participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 98405-2073. O Facebook também está transmitindo ao vivo aqui a nossa conversa, você pode participar por lá também, que é o Ver Mais Oeste, é a nossa página, tá? Então você pode mandar pergunta, pode trocar uma ideia, uma experiência que de repente você teve, aí vai conversando conosco, viu? Regis, como é que a gente percebe, normalmente se identifica ainda quando o bebê, na criança, tem sintomas? Isso que eu queria te perguntar. A gente está conseguindo perceber cada vez mais cedo, né? Antes a gente tinha assim, vamos esperar até os 3, vamos esperar até os 4. Hoje não. A orientação que a gente tem vamos tentar perceber cada vez mais cedo. O que a gente tem que perceber? Interação. Se você for pensar numa criança, um bebê, por exemplo, a gente sabe que o processo de comunicação dele, às vezes é muito pelo olhar, às vezes é muito pelo toque, até mesmo com a mãe. Esse bebê que, ao olhar, a mãe olhar para ele nos olhos, vai evitar esse olhar, a mãe tocar e tentar essa comunicação que é muito corporal, que é muito por troca, ver que essa criança pouco busca e principalmente evita, já são sinais que algo não está certo. Pode ser que não seja autismo, mas algo não está certo. Então a gente precisa verificar tudo isso para realmente perceber assim, não era. Estava tudo certo. Naquele momento ele teve dificuldade de interagir. Ou essa falta ou essa dificuldade de interação realmente estava dizendo que vinha algo mais sério por aí. Então, a tendência mundial é intervenção precoce, que é o quê? Se eu venho fazer uma intervenção bem feita nessas crianças, o quanto antes, de 0 a 3, de 3 a 4, ele vai ficar muito melhor depois, certo? Então, isso é assim, vamos tentar perceber o quanto antes e vamos intervir o quanto antes, porque quanto antes a gente intervém, menos dificuldade lá no futuro eu vou ter. Bom, como qualquer questão de saúde, o quanto antes, né? Muito bem. Bom, a gente vai fazer